Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Jordana Irão, sou consultora de Alteryx aqui da ITG Nórdica e hoje a gente vai fazer uma aula de introdução ao Alteryx. E aí o material que vocês precisam para acompanhar a aula é o próprio Alteryx, né? Então, para instalar, a gente já tem as orientações na nossa plataforma EAD e também os exercícios que eu vou fazer hoje estão disponíveis na nossa plataforma EAD. Então, esse daqui é o Alteryx Designer e agora eu vou partir da explicação já construindo o nosso primeiro exercício. Então, exercício 1, preparação e limpeza de dados. Vocês têm a solução também disponível, tá? Eu vou abrir aqui essa opção do exercício e aí eu posso clicar nele 2 vezes ou então arrastar o arquivo do Alteryx aqui para dentro da ferramenta. Então aqui a gente tem basicamente algumas áreas de divisões do Alteryx, né? Aqui está o passo a passo do que a gente vai fazer, mas nessa parte branca bem grande é onde a gente vai construir o nosso fluxo de trabalho. Aqui em cima ficam as ferramentas separadas por categorias, tá? A gente vai trabalhar em detalhes também cada categoria dessas aqui disponíveis. Aí aqui embaixo, quando a gente arrastar uma ferramenta, aqui na esquerda vai ser a janela de configuração e depois que a gente rodar o processo, aqui nessa tela aqui embaixo, né, a gente tem a janela de resultados, que é onde a gente vai conseguir acompanhar realmente o resultado, tá? Então, assim, sempre para a gente começar alguma coisa aqui no Alteryx, a gente precisa trazer o dado, né, de uma fonte externa. Então, esse é o primeiro item aqui que o exercício pede, né? Ele pede entrada da base de fábricas. Aí a base de fábricas também está disponível aqui na pasta do exercício, tá bom? E para fazer a entrada de dados, a gente vai usar a ferramenta aqui dados de entrada, que já está na minha categoria favoritos, tá bom? Se de vocês não tiver na categoria favoritos, vocês podem procurar na categoria que tem a cor da ferramenta, né? No caso aqui entradas e saídas. E aí em qualquer lugar a gente sempre arrasta a ferramenta daqui de cima e solta aqui na parte branca, aqui embaixo. E aí, né, então eu arrastei uma ferramenta e aqui na esquerda eu vou fazer a configuração dela. Então, como é uma ferramenta de entrada, né, eu preciso saber o caminho da minha pasta, então eu vou copiar aqui só para facilitar. E voltando aqui no Alteryx, sempre clicando na ferramenta que eu quero configurar, né, nesse caso aqui da ferramenta de entrada, eu vou clicar nessa setinha e vou escolher aqui na opção arquivos, né, vou vir em selecionar arquivo e aí antes disso reparem aqui que o Alteryx mostra todos os tipos de arquivos compatíveis, tá? Várias possibilidades, mas vou vir aqui em selecionar arquivo e nesse primeiro momento eu vou usar um Excel simples, tá? Que é essa base aqui de fábricas, tá bom? Que tem algumas informações. Vou escolher então minha base, vou clicar em abrir. Ele pergunta qual a aba do Excel, tá? No caso é essa mesma, só vou clicar em OK. E pronto, já está selecionada a nossa base. Aqui na esquerda, aqui embaixo, ele mostra uma prévia de até os 100 primeiros registros. E aqui, se eu executo, né, toda ferramenta que a gente coloca, então a gente vem aqui em executar e aí a gente visualiza, né, clicando aqui sempre na âncora de saída da ferramenta. Aqui embaixo a gente visualiza quais são os dados disponíveis. Então, eu já vejo algumas informações, né, que a gente tem 11 registros exibidos, 11 linhas e 10 campos, né, que significam 10 colunas. E aí, aqui a gente tem uma base, né, de fábrica, então tem aqui um ID e a filial, então fábrica A, fábrica B, C. Aqui a gente tem o status da fábrica, né, se ela está ativa ou desativada. E aqui a gente tem alguns valores, né, e referentes a produtos, valor de frete. E aí, então, vamos seguindo aqui os passos que o exercício pede para a gente ir criando a solução do nosso problema. Então, a segunda coisa aqui que a gente precisa fazer, né, depois de ler a base que a gente já fez, é selecionar e renomear campos. Para fazer isso, a gente vai utilizar a ferramenta aqui da categoria de preparação, que é uma ferramenta também muito utilizada, tá? Uma das mais importantes, que é a ferramenta selecionar. Aí eu vou arrastar aqui e vou soltar na parte branca. Reparem que se eu coloco aqui perto, ele já cria uma linha pontilhada sugerindo criar uma conexão. Tá? Se eu soltar, ele vai conectar, aí tudo bem, é isso mesmo que eu quero. E se eu colocar mais longe, ele não cria a conexão,
mas aí eu sempre posso vir aqui da âncora de saída de uma das ferramentas para conectar na âncora de entrada da próxima ferramenta. Tá bom? Só cliquei aqui e arrastei para cá. Posso reposicionar à vontade, tá bom? Qualquer uma das ferramentas, vou deixar essa daqui aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou escolher os campos, eu vou desmarcar os campos que eu não preciso aqui na esquerda. Então, lat e long, que são campos de latitude e longitude para localização, né, em mapas, eu não vou utilizar nesse momento, então eu já desmarquei. O campo ID filial, e aí aqui, ó, clicando na entrada, né, aqui ou aqui, eu consigo visualizar quais são os campos enquanto eu estou configurando, tá bom? O campo ID filial, eu quero que ele se chame fábrica, porque é uma informação importante da fábrica para mim. E eu quero, inclusive, que esse campo ID filial e o campo status da fábrica também fiquem posicionados aqui em primeiro. Então, eu vou selecionar os dois, cliquei aqui no status da fábrica, vou apertar Shift e cliquei no ID filial, e aí eu posso reposicionar qualquer campo, tá? Clicando aqui nessa setinha para cima. Ou então, posso clicar no que eu selecionei com o botão direito e também colocar lá para cima. Tá? Então, arrastei aqui para cima e aí na minha saída eu vou ter nessa ordem. Primeiro o campo status, depois o ID filial, que vai se chamar fábrica na saída, depois estado, e aí aqui eu vou manter produto, valor unitário, ID operador, valor frete e ID tipo frete. Tá? Posso também reposicionar aqui como eu preferir. E aí agora a gente tem um detalhe, né, que os campos aqui, valor unitário e valor frete, eles estão como string, que é texto, tá? Se vocês não estão acostumados com essa palavra de string, basicamente só significa que o campo é texto. Mas na verdade, valor frete para mim e o campo aqui, valor unitário, né, que é o valor do produto, ele é número e eu quero tratar como número. Tá, então eu vou alterar o formato desse campo valor unitário, ó, venho aqui nessa seta e vou escolher a opção double. E valor frete eu vou fazer a mesma coisa, vou escolher double. E double pra gente significa basicamente que é número, tá bom? E aí inclui decimais, números inteiros, tudo que a gente precisar. E aí aqui tem um detalhe, né, que eu tô convertendo então um texto desse campo e desse campo, né, para número. E aí eu preciso falar para o Alteryx interpretar a vírgula como o separador de decimal, tá bom? Porque como o Alteryx é uma ferramenta dos Estados Unidos, né, por padrão ele interpreta o ponto como separador de decimal. Mas como a gente aqui no Brasil usa vírgula, eu vou vir aqui embaixo, ó, e selecionar essa opção, ó, bem aqui embaixo, usar a vírgula como separador de decimal, e aí ele aplica, né, essa operação de vírgula como separador de decimal somente em conversões de texto para número, tá? Então aqui, nesse caso e nesse, né, que eu converti de um texto para um número, ele vai interpretar que a vírgula é o separador de decimal. Então aí já resolve o meu primeiro problema, né, que era selecionar e renomear, ordenar e ajustar o formato dos campos, tá? Tudo com uma única ferramenta aqui de selecionar. E aí, para eu ver o resultado, eu clico aqui em cima em executar, tá? Sempre depois que a gente configurar uma ferramenta, a gente vem aqui e clica em executar. E aí, aqui na saída, tá? Então, sempre para olhar o resultado, a gente clica aqui na âncora de saída, tá? Eu vejo, então, que aqui está reordenado, né? E que o campo agora é valor frete e valor unitário, eles são números, e inclusive ele mantém os decimais, tá bom? Agora aqui, né, indicados com o ponto quando o decimal existe. Então, resolvido a minha primeira etapa, a segunda, na verdade, né? E agora ele pede para filtrar fábricas ativas. Então, aqui no campo status da fábrica, eu quero tudo o que é igual ativa, tá? Posso dar um Ctrl C aqui na palavra ativa. E aí eu estou na categoria de preparação, né? Vou pegar a ferramenta filtrar, posiciono aqui e vou falar que eu quero o campo status da fábrica. Eu vou falar que eu quero que ele seja igual a, né, ativa. E aí pronto, está configurado. E aí igual em toda ferramenta que a gente coloca, a gente sempre clica em executar para ver o resultado. Tá? Então executar,
o Alteryx processa a informação. E aqui o filtro tem duas saídas. A saída T é de true verdadeiro. Então, se eu clico nela, eu vejo que realmente aqui em status da fábrica eu só tenho o que está escrito ativa. E na saída F eu tenho tudo o que sobrou. Tá? No caso, aqui na base só tinha escrito desativada, né? Além de ativa. Então, ele aparece tudo aqui. Tá? E aí é um ponto importante do Alteryx, que ele não joga a informação fora, né, o que é falso fora, ele só separa aqui. Eu poderia seguir conectando outras ferramentas aqui à vontade, tá bom? Mas no nosso caso eu vou usar só o que está na saída T. E aí ele pede uma coisa interessante, que é remover a acentuação do campo estado. Então o campo estado é esse daqui, né, ele tem acento aqui, por exemplo, em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, e eu quero remover os acentos. Para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta de fórmula que tem uma função específica para remover a acentuação. Tá? Então, vou conectar a ferramenta de fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui. E aí, aqui na ferramenta de fórmula, né, a gente tem a opção de criar uma coluna nova ou então de alterar alguma coluna que já existe. Nesse caso, eu vou alterar a coluna estado. E vou usar a função que retira acentos, tá? Ela tem um nome um pouco diferente, mas é só começar a escrever DE, né, de Decompose, Unicode Format, e apertar Enter, que é essa função aqui, tá bom? E aí, aqui entre parênteses, eu vou trocar esse texto string pelo campo que eu quero limpar os acentos. Então, sempre que eu quero me referir a um campo, eu abro colchetes e posso começar a escrever o nome do campo, que ele aparece aqui a lista de campos. Tá? Então, estado. E aí, aqui em cima, ele já me mostra uma pré-visualização do que seria o resultado na saída. Então, realmente, em São Paulo, ele retira todos os acentos, né? E aí, o único detalhe é que ele deixa minúsculo, mas aí tudo bem. Depois, se a gente precisar, a gente pode trabalhar com maiúsculas e minúsculas. Então, eu vou executar. E aí, aqui, né, sempre lembrando de clicar na âncora de saída das ferramentas, a gente vê que o campo estado agora não tem nenhum acento. E aí, essa função, ela retira acentos e cedilhas, tá bem? Agora, o exercício pede o seguinte: transformação de nulos em zeros, remoção de espaços duplos, espaços adicionais no início ou fim do dado e remoção de pontuação. Então, na verdade, ele pede aqui para remover um monte de coisa, né? E a gente vai fazer isso com a ferramenta limpeza de dados. Então, vou pegar aqui também da categoria de preparação, né? Essa categoria azul, que é bem importante. E vou conectar aqui na parte, aqui na sequência da fórmula. E aí, eu vou fazer o seguinte, né? Vamos ver os campos que eu quero limpar. Quando eu olho aqui para o dado, se eu passo o mouse nesses dois primeiros campos, eu vejo que ele está 100% ok, que significa que não tem nenhuma sujeira. Então, eu vou olhar os outros campos aqui e eu vejo que o campo estado, produto e aí de tipo frete tem indicações aqui de não ok, né? E se eu passo o mouse aqui, por exemplo, eu vejo que ele vai falar que esta célula contém espaços à esquerda, né? E, por exemplo, essa daqui contém espaço sobrando à direita. E aí a gente vai remover tudo isso, tá? Aqui para o produto é a mesma coisa. E para ID tipo frete, né? Ele tem aqui essa pontuação sobrando, né? E espaços também sobrando à esquerda e à direita. E eu quero remover tudo isso. E além disso, no campo aqui valor frete, quando eu passo o mouse, eu já vejo a indicação de nulos, né? 12,5% de nulos. E eu quero substituir esse nulo por zero. Tá? E tudo isso, então, eu vou fazer aqui na configuração da ferramenta de limpeza. O primeiro passo é selecionar os campos para limpar. Então, eu vou clicar aqui que eu não quero nenhum campo para limpar. E aí, eu vou escolher o que realmente eu quero limpar. Que então vai ser estado, produto, ID tipo frete e valor frete. E aí, aqui, né, a gente tem essa opção, substituir nulos. Deixa eu só aumentar aqui. A gente tem a opção substituir nulos, então substituir por zero, se o campo for numérico, tá? Se for texto, ele deixa em branco mesmo. E aí a gente tem a opção de remover caracteres indesejados, e aí tudo isso aqui vai ser aplicado nos campos que a gente selecionou aqui em cima.
E aí eu vou escolher toda a limpeza que eu preciso. Então, espaços em branco à esquerda e à direita eu quero remover. Quero remover tabulações, quebras de linha e espaços em branco duplicados, né? Por exemplo, no caso do São Paulo aqui, tem vários espaços, né? Eu quero que isso daqui fique um só. E aqui eu não posso remover todos os espaços em branco, né? Senão no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo ali ia juntar tudo, né? Apagando todos os espaços. Também não posso remover todas as letras, nem todos os números, porque senão aqui eu tenho aqui campos de texto, né? E aqui campos numéricos, que eu estou fazendo o mesmo tipo de limpeza, então eu tenho que tomar cuidado para não remover nem letras nem números. E eu quero ainda remover a pontuação, né, que no caso aqui do campo ID tipo frete, ele vai remover aqui o underline, o quinto, o ponto. Então, configurei a limpeza de dados, tá? Também possibilidades aí bem amplas. Vou clicar aqui em executar. E ele vai executar o processo, né? E aí aqui na saída lá da limpeza de dados, eu vejo que o resultado agora, né? Até olhando, eu vejo que aqui os indicadores estão todos verdes, né? Então aqui em ID tipo frete, ele tirou toda a pontuação. Em valor frete, ele preencheu o nulo por 0. E aqui nos campos estado e produto, no campo ele retirou, né, tudo que era espaço sobrando à esquerda ou à direita e transformou o espaço aqui que eram vários espaços, né, aqui ele transformou em um só, tá? Então, e aí esse também é um ponto importante do Alteryx, né, que a gente sempre consegue olhar o que está na entrada e o que está na saída. Então, né, as ferramentas aqui, ó, elas têm âncora de entrada, que eu posso clicar a qualquer momento. Âncora de entrada, que a qualquer momento eu posso clicar e ver o que tem de informação ali. Então, era essa informação aqui com dados não ok, né, que é a indicação em vermelho. E clicando na saída, eu vejo o que saiu, que aí é realmente o dado já com a limpeza, né, 100% ok. Tá bem? Então agora vamos aqui para o próximo passo, e o que o exercício pede é para separar ID e descrição do campo fábrica em duas colunas. Então vamos olhar o campo fábrica. A gente tem aqui um número de ID, aí a gente tem 2 pontos e o texto da descrição da fábrica. O que eu quero fazer aqui então é considerar o 2 pontos como um delimitador e separar aqui cada informação em uma coluna. Né, o número em uma coluna e o fábrica A, B, C, D e E em outra coluna. Para isso a gente tem uma ferramenta que também é de uma configuração bem fácil aqui na categoria analisar, ferramenta texto para colunas. E aí aqui na esquerda a configuração, então eu vou falar que é no campo fábrica. E que o delimitador, ao invés da vírgula que vem por padrão, vai ser os 2 pontos. E vou falar que eu quero dividir aqui em 2 colunas. Aí só vou reposicionar aqui e vou executar. Então ele executa e na saída eu vejo que o campo fábrica original ele é mantido. E lá no final, são criadas 2 colunas novas, fábrica 1 e fábrica 2. E aí, realmente, uma coluna com o número e outra coluna com a descrição, né? Que então ele separou aqui de acordo com os 2 pontos. Tá? Então, o fábrica ficou dividido. Esse campo fábrica aqui, ó, ficou dividido, né? Número, o que era antes dos 2 pontos em uma coluna e o que é depois dos 2 pontos em outra coluna. E aí o próximo passo, o exercício pede o seguinte: remover campo fábrica desnecessário, que é esse daqui, né? Porque a gente já criou a informação aqui, no caso então tá só repetindo, então a gente tem que remover o campo anterior. E ele pede para renomear esses campos novos. E aí, igual a gente fez lá na primeira ferramenta, sempre que a gente vai renomear campo, remover campo, a gente escolhe, a gente usa a ferramenta selecionar, que já está até aqui na categoria favoritos. Então, vou arrastar para cá. E aí eu vou falar então que eu não quero o campo fábrica, que é aquele campo antigo,
que eu quero reposicionar fábrica 1 e fábrica 2, então selecionei os dois, aperto Ctrl e vou arrastar de uma vez aqui para cima, ou então eu posso usar essas setas aqui, tá? E o campo fábrica 1 eu vou chamar de ID fábrica. ID fábrica, eu posso usar acento, espaço à vontade, tá bom? E o campo fábrica 2 eu vou chamar só de fábrica mesmo. Então, já reposicionei, já renomeei e já eliminei o campo fábrica antigo. Aí eu vou executar. E aí aqui na saída eu vejo que eu tenho realmente aqui no começo o campo ID fábrica e o campo fábrica. E não tenho mais aquele campo antigo que era toda essa informação aqui junto em uma coluna só. Aí agora o exercício pede para ordenar os dados. Então, eu vou considerar que eu quero ordenar primeiro pela fábrica, né? Eu quero manter todos aqui, tudo que é fábrica A, depois tudo que é fábrica B. Depois, eu quero do menor valor unitário para o maior. E depois, se der empate, eu quero que ele ordene por ordem alfabética no produto. Então, toda vez que a gente precisa ordenar algum dado, a gente usa a ferramenta ordenar. Vou colocar aqui embaixo. E aí, minha primeira opção vai ser, então, o campo fábrica em ordem crescente, que é a mesma coisa que a ordem alfabética. Aí, eu quero o campo valor unitário. Se for a mesma fábrica, então, o valor unitário, o critério de desempate aqui da fábrica vai ser o valor unitário também em ordem crescente, né, do menor para o maior. E eu quero ainda, se der empate nessas duas condições, o campo produto em ordem crescente, que é a mesma coisa que a ordem alfabética. E aí, quando eu executo, e aí lembrando de sempre clicar aqui na saída da ferramenta, quando eu executo, eu vejo então que ele ficou primeiro tudo que é fábrica A, depois tudo que é fábrica B, aí ele ordena aqui do valor unitário do menor para o maior, e assim por diante, o produto aqui é que aqui, ele ordenou primeiro pelo resultado. Se tivesse casos de empate, ele ordenaria aqui também. Empate do valor, E aí aqui ele pede o seguinte, no próximo passo, remover letras do campo ID operador. Então, vamos olhar qual é esse campo ID operador. Esse campo aqui, eu vejo que eu tenho aqui letra aqui, no final, alguns eu não tenho letra, alguns eu tenho letra no começo e letra no final. Para remover letra, qualquer tipo de letra, a gente também usa a ferramenta limpeza de dados, que é essa aqui em cima. E aí a configuração é bem direta, eu vou vir aqui, vou clicar em None para tirar a seleção e vou selecionar o campo ID operador, que eu tenho que tomar cuidado, que eu só posso remover as letras desse campo. E aqui embaixo, a única limpeza que eu vou manter vai ser essa daqui, de remover caracteres indesejados, letras. Tá? E aí, quando eu executo, na saída, eu vou ver que o campo ID operador realmente agora não tem mais nenhuma letra. E aí o próximo passo, o penúltimo já para finalizar, o exercício pede para agrupar pelo campo fábrica e calcular o valor total dos produtos e fretes. Então, semelhante a uma tabela dinâmica ou semelhante ao group by das tabelas de programação, eu vou usar a ferramenta sumarizar, vou conectar em seguida da limpeza de dados, vou falar que eu quero agrupar pelo campo fábrica, então eu clico nele, aqui em cima, campo fábrica, clico aqui em adicionar, vou escolher a primeira opção, agrupar por, e aí então, basicamente nesse momento, se eu rodar, eu vou ter uma lista de fábricas únicas. Aí o que eu quero, eu quero saber o total do campo valor unitário, que é o valor total dos produtos. Então, eu vou clicar no campo valor unitário, vou adicionar aqui e vou colocar a opção de soma e posso inclusive renomear aqui para total dos produtos, vou colocar total produtos. Então, ele está somando o total de produtos para cada uma das fábricas e ainda eu quero saber também o total do frete. Então, eu clico aqui no campo valor frete, clico aqui em adicionar
Vou escolher a opção de soma e vou renomear para total frete. Total frete, então está configurado, e se eu executo, eu vejo que o resultado, sempre lembrando de sempre clicar na âncora de saída para ver o resultado, tá? Então, clicando aqui, eu vejo que ele realmente agrupou uma linha para cada fábrica, né? Fábrica A, B, C, D e E, e calculou aqui o total dos produtos para cada fábrica e o total do frete. Então, concluído aqui o nosso processamento dentro do Alteryx, já montei o que eu precisava, e agora o último passo é exportar os dados. Então, eu vou pegar a ferramenta dados de saída, vou conectar aqui, posso reposicionar também à vontade, e aqui na esquerda, muito semelhante à ferramenta dados de entrada, eu escolho onde eu vou salvar esse arquivo, né? No caso, eu clico aqui na setinha, venho aqui em arquivos, selecionar arquivo, vou salvar na mesma pasta do exercício, tá bom? Mas pode ser em qualquer lugar. E vou falar que esse é o resultado, tá bom? O nome do meu arquivo vai ser resultado. Eu escolho aqui o formato, se eu quero um Excel, CSV ou qualquer outro tipo de arquivo, tá? No caso, eu vou deixar Excel mesmo. Vou clicar em salvar. Aqui ele pergunta o nome da aba que eu quero dar para o meu Excel, vai ser planilha 1 mesmo. Vou clicar em OK. E aí pronto, está configurado, né? E nessa opção aqui de saída, opção 3, ele está como criar nova planilha. Aí ele vai criar da primeira vez, só que se eu rodar de novo, ele vai dar erro porque ele vai falar que o arquivo já existe. Então, eu vou colocar essa opção aqui, substituir arquivo, remover. E aí eu vou executar. Ele roda então o processo e cria na minha pasta o arquivo aqui resultado, né, que foi criado agora, 19/4 às 2h35, e se eu abrir o Excel, a informação que eu vou ter dentro dele vai ser exatamente essa daqui que eu já consigo visualizar dentro do Alteryx. Tá bem? Então esse foi o nosso primeiro exercício, e aí, né, só contextualizando também, uma vez criado o processo, né, que ficou aqui com algumas etapas, se eu atualizar a base de entrada, por exemplo, se eu for lá na minha pasta e trocar esse arquivo, ou se for um banco de dados e a base for atualizada, né, na próxima execução, ele pega a informação já atualizada, faz todo esse procedimento aqui que a gente já deixou configurado e cria o arquivo resultado novamente, né, já com o processamento da informação nova, tá bom? Então, a gente automatizou um processo e deixou aqui toda a configuração salva para utilizar depois com as próximas atualizações dessa base. Então, para salvar e salvar como aqui funciona igual, tá? Quando tem esse igual que a gente está acostumado, né? Quando tem o asterisco não está salvo, aí eu posso apertar Ctrl S, ou posso vir aqui em arquivo, salvar ou salvar como. Então, agora vamos para o exercício 2, e agora eu vou partir do Alteryx completamente em branco. Então, né, sempre a primeira coisa para começar, a gente utiliza a ferramenta dados de entrada, igual no exercício anterior, posiciono aqui, e vou olhar para a pasta aqui do exercício 2, então, tá? Junção e transformação de dados, na pasta exercício, e aqui a gente tem vários arquivos. O primeiro que eu vou ler vai ser um arquivo de uma base de lojas, tá? Então, eu vou ler aqui pela ferramenta de entrada, o processo padrão, que é clicar nessa setinha, vir aqui em arquivos, tá? Poderia ser um banco de dados também, tá? Tem várias possibilidades aqui, só que a gente não vai usar nesse momento. Tá? Vou ler um arquivo normal aqui, venho em selecionar arquivo, e eu vou falar que eu quero, lá da pasta do exercício 2, então, né, aquele arquivo lojas-join, que é um Excel normal. Vou clicar em abrir, eu escolho a aba do Excel, que no caso só tem essa, então é só clicar em OK, e executando, né, então igual no exercício anterior, sempre que a gente coloca uma ferramenta, tem que executar aqui em cima na direita, ele processa a informação e mostra o resultado aqui embaixo. Então, agora a gente tem uma base de lojas, tá? Identificadas aqui pelo ID, então loja 100, loja 101, e aqui pra frente a gente tem as informações dessa loja, como, por exemplo, o endereço. E aí eu tenho então uma base de lojas, e o que eu quero fazer é cruzar com
com as bases de cadastro dos clientes. Aí eu tenho essa informação aqui em todos esses arquivos, tá? E aí eu tenho o detalhe que todos esses arquivos são separados, né? Como se cada loja tivesse me mandado um relatório de clientes, tá? Então aqui, por exemplo, clientes loja 100, clientes loja 101, até a loja 109. Eu posso ler todos os arquivos com uma única ferramenta de entrada, né? Ao invés de fazer a leitura com várias ferramentas de entrada. Então, para isso, eu vou ler primeiro só esse primeiro arquivo, tá? E lá no Alteryx eu posso trazer a ferramenta dados de entrada, ou então eu posso fazer aqui, puxar o arquivo, ó, direto lá da pasta para dentro do Alteryx, que ele já cria uma ferramenta dados de entrada configurada para ler aquele arquivo, tá? Então, se eu venho aqui, clientes-loja 100, está sendo lido, se eu executo, aí aqui clicando sempre na âncora de saída da ferramenta, eu vejo quais são os dados, né? Então aqui, ó, a gente tem 359 linhas, tudo que são clientes da loja 100, porque eu só li o primeiro arquivo. E aí, para eu ler todos os arquivos, né, que tem o mesmo padrão escrito aqui, clientes-loja e um número no final, eu só venho aqui e troco esse número por asterisco. E aí eu vou executar de novo e reparem que das 359 linhas, ele vai para 2.681 linhas, porque agora ele está lendo todos esses arquivos aqui da pasta, tá? Então, ficaram aqui esses campos, né? Tudo aqui que é informação de cadastro de clientes, como o nome, endereço, ID do cliente. E agora o que eu preciso, né, vai ser combinar essas duas bases, então informação de lojas com informação de clientes. E aí, para isso, eu vou usar a ferramenta junção, né, que é semelhante ao PROC-V ou semelhante ao Join das linguagens de programação. E antes disso, eu tenho o detalhe aqui que eu preciso fazer um tratamento nessa base de clientes, que vai ser pegar cadastros únicos e depois tratar o formato do dado. Então, para pegar cadastros únicos, né, para confirmar aqui que o cliente realmente não fez o cadastro duas vezes na mesma loja, eu vou utilizar a ferramenta exclusivo, vou posicionar aqui na frente da base de clientes e vou falar que eu quero cadastros únicos considerando aqui na esquerda, então, né, a chave de loja e a ID do cliente. Então, eu vou executar. E isso para mim significa que eu quero separado, né? Eu quero que o Alteryx encontre como único a primeira linha da combinação de loja e cliente e passe aqui para a saída U. E aí, se ele encontra a mesma informação de loja e cliente, ele então entende que é duplicado e aí vem aqui para a saída D. Tá? Então, essas três combinações aqui de lojas, né, e clientes, elas são repetidas e aí passou aqui para a saída U só a primeira opção daquelas combinações, que é a primeira linha que ele encontra. Aí eu vejo, né, que então dos 2.681 que eu tinha na saída U, né, que é de únicos, eu só tenho 2.678. Então resolvi o problema dos cadastros duplicados. E agora o que eu preciso fazer vai ser tratar a informação dos metadados, né, que é o formato do campo, então se é texto, se é número. Clicando aqui, ó, aqui estava clicado em dados, né, aqui embaixo, clicando em metadados, eu vejo que como é de um arquivo CSV, ele vem tudo como vstring, que é texto, e vem aqui com o tamanho padrão, que é 254. Para eu mudar tudo isso, né, eu posso usar uma ferramenta selecionar, igual a gente fez no primeiro exercício, ou então, eu posso usar a ferramenta aqui da categoria de preparação, que é campo automático. Vou conectar na saída U. E vou falar que eu quero alterar o formato de todos os campos, menos loja e ID cliente, por exemplo. E aí, o que isso significa, né? Quando eu executar, ele vai trabalhar toda a informação e vai identificar automaticamente, para gerar a saída, né, quais são os formatos de dados mais adequados para cada campo. Então, ó, na entrada, né, era tudo texto, e aí clicando aqui na âncora de saída, se ele vê que aqui loja, né, eu deixei desmarcado, então ele não alterou o tipo,
tá? Mas, por exemplo, nos outros, ele altera aqui para o menor tamanho possível, né, nas opções aqui de texto, e quando é número, igual aqui o número da casa da pessoa, né, ele transforma aqui para número, tá? Então, ele trabalha essa opção já automaticamente no formato dos campos. Aqui, por exemplo, lat long, né, que são números com decimais e tudo, ele mantém double, que é um formato numérico genérico. Tá bem? Então, resolvi o meu primeiro problema de tratamento dessa base de clientes. E agora sim, vou fazer o cruzamento com a base de lojas. Então, eu vou vir aqui na categoria junção, vou pegar a ferramenta que chama junção também. Vou conectar a primeira entrada aqui na primeira base e a segunda na base que a gente já tratou. E aí, essa ferramenta aqui, a junção, ela é semelhante ao PROC-V do Excel ou semelhante ao Join das linguagens de programação. E o que ela faz, né? O que a gente precisa para configurar é só definir uma chave aqui em cima na configuração da ferramenta. E o que essa chave significa, né? É o campo que a gente tem em comum entre as duas bases. Então, o campo que a gente tem em comum é esse aqui com a informação da ID loja, na entrada L de left, esquerda, tá? ID loja. E na entrada R vai ser o campo loja, né? Que aí a gente tem informação também ali do número da loja. Então, eu vou falar que eu quero que ele busque o campo ID loja da base da esquerda, que é a entrada L de left, tá? Que é esquerda em português. E da direita eu vou falar que eu quero que ele busque o campo loja, então na entrada R de right, direita em português, tá? Que é essa entrada aqui. Aí ele vai olhar então a correspondência e vai trazer na saída todos os campos. E aí aqui eu consigo selecionar, né, tudo que é, por exemplo, left, né, que está vindo da entrada L, que é essa base de lojas aqui. E consigo selecionar também tudo que é do right, né, que está vindo aqui da base da entrada R. Tá? No caso, eu vou manter a seleção de todos. Aqui é uma ferramenta selecionar embutida, igual a gente viu no exercício anterior. Por exemplo, se eu não quisesse aqui esse campo, eu poderia só retirar aqui normalmente. Então, recapitulando, né, tudo que se refere a L, ou left, ou esquerda, aqui na configuração da ferramenta, né, esquerda ou left, se refere aos campos da entrada L, que é essa base aqui de cima. Tudo que se refere à entrada R, ou right, ou direita, se refere aos campos da base que a gente construiu aqui e que está conectada na entrada R, tá? Que é a base de clientes. Tá? Então, direita aqui e right aqui se refere aos campos dessa entrada. E aí é só isso que a gente precisa configurar. Vou clicar em executar. E aí aqui a gente tem 3 saídas. Então a saída J é tudo o que ele encontrou em comum entre as duas bases, considerando a chave de loja que a gente selecionou. E ele mostra aqui então 22 colunas agora, né? E aí a gente tem a informação das lojas e dos clientes, ó, como nome, sobrenome e endereço do cliente. Até ali a ID do cliente. Então a gente montou a primeira base. E agora o que eu vou querer fazer vai ser calcular a receita e o ticket médio desses clientes em cada loja. E aí, para isso, eu preciso de uma terceira base que contém as transações desses clientes. Então, eu vou aqui na minha pasta e vou pegar agora essa base de transações. Para facilitar, igual a gente viu, eu posso só arrastar o arquivo para dentro do Alteryx, escolho a aba do Excel, que é transações mesmo, e posiciono aqui, aí aqui é livre para reposicionar, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Vou executar para a gente ver essa informação. E aqui a gente tem então uma terceira base, né, com a transação desses clientes. Aqui a gente tem uma lista de pedidos, em qual loja o cliente comprou, qual cliente comprou. E aqui eu tenho a informação dos meses e o valor das compras dos clientes. A primeira coisa que eu quero fazer é deixar isso daqui independente do mês, tá? Eu vou querer analisar o total de compras e o ticket médio de todo o histórico que eu tiver na base. Então, eu escolhi, por exemplo, uma base até abril, eu vou analisar até abril. Se eu escolher uma base de um ano inteiro, eu quero analisar o ano inteiro. Para isso, eu vou usar a ferramenta transpor, aqui da categoria transformar, ferramenta transpor.
E eu vou inverter a base, né? Então, primeiro eu vou falar quais colunas eu não quero inverter, que eu quero manter como coluna mesmo. Então, o pedido, loja e cliente. E aqui ele já sugere automaticamente que as que eu quero inverter, né, são as outras colunas. E aí aqui tem um detalhe importante, né, que é aquele colunas dinâmicas ou desconhecidas, que é a mesma coisa que o unknown da ferramenta selecionar ou da ferramenta junção. E ele significa que colunas novas que entrarem na base, se ele tiver selecionado, né, vão receber o mesmo tratamento que as colunas que estão selecionadas aqui. Então, isso para mim é ótimo, porque se entrar, por exemplo, o próximo ano, os próximos meses aqui, a informação vai receber o mesmo tratamento que eu deixei configurado, sem a necessidade de uma manutenção manual. Então, pronto, já está configurada a ferramenta. Vou clicar em executar. E aí, aqui na saída da ferramenta, eu vejo como ficou a informação. Então, o que na entrada era título de colunas, né, que é a informação dos meses, agora ficou em uma coluna só, né? Ele manteve as colunas de pedido, loja e cliente, e aqui do lado ele criou a coluna value, né, com os valores que os clientes compraram. Agora, e aí reparem, né, que igual eu comentei no exercício anterior, a gente pode sempre olhar o que é entrada, o que é saída, tá? Tanto alternando aqui como entrada e saída, e aqui também nas âncoras de entrada e saída. Tá bem? Então, resolvido o meu primeiro problema, agora o que eu preciso fazer é eliminar esses nulos daqui, porque de fato o cliente não compra todos os meses, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta filtrar, vou conectar aqui na sequência da ferramenta transpor, e vou falar que eu quero o campo value quando ele não é nulo. O filtro, então, igual a gente viu, né? Eu vou executar. O filtro tem duas saídas. A saída T, então, é a saída verdadeira para tudo o que realmente não é nulo, tá? Então, eu vejo aqui que realmente a informação não é nula. E na saída F tem o que sobrou, então, tudo o que é nulo, tá bom? Eu vou seguir trabalhando com a saída T para finalizar fazendo o cálculo da receita e do ticket médio. Então, o que eu preciso fazer é agrupar por loja e cliente e somar esse campo velho. Toda vez que a gente vai agrupar alguma coisa, né, semelhante a uma tabela dinâmica ou semelhante ao group by das linguagens de programação, a gente usa a ferramenta sumarizar. Vou conectar aqui na saída T. Vou escolher os campos loja e ID cliente. Vou vir em adicionar, agrupar por, ele já aparece aqui embaixo. E vou falar que no campo value eu quero fazer a soma. E aí posso inclusive renomear essa coluna de saída para ser, por exemplo, o total de compras. E no campo value também eu quero essa mesma coluna para fazer uma outra operação aqui em numérico, que vai ser a média. E vou chamar de TM para ser o meu ticket médio. Aí então eu vou executar normalmente. E aí aqui na saída da ferramenta sumarizar, eu vejo que agora eu tenho a informação agrupada só por loja e cliente, eu tenho o total de compras e o ticket médio. E aí aqui também um detalhe interessante é que esse trecho aqui, ele tem 9.000 linhas, né? Nesse caso está rodando rápido, mas se por exemplo eu quisesse salvar esse processamento, eu viria aqui com o botão direito e clicaria em armazenar em cache e executar fluxo de trabalho. Ele então executa o fluxo e essas ferramentas que agora ficaram cinzas, significa que ele congelou esse processamento e aí eu vou colocar novas ferramentas aqui, né? E ele só vai executar as outras ferramentas e nesse trecho aqui ele vai usar essa informação que ele já criou, sem a necessidade de extrair a base, fazer esse processamento aqui toda vez. Ele salva aqui o que ele já criou. Então, ótimo. Agora, para finalizar, o que eu preciso é só fazer o cruzamento entre a base aqui de lojas e clientes, que a gente já criou, e a informação aqui de total de compras e ticket médio. Então, eu faço a mesma coisa, eu pego a ferramenta junção, vou conectar aqui a entrada L na saída J, e vou conectar a saída aqui do sumarizar na entrada R, tá? Sempre conectando de uma saída para uma entrada. E a única coisa que eu preciso definir agora é a chave do cruzamento.
Nesse caso, a chave ela é composta, tá? Ela tem aqui, igual a gente vê na entrada R, né? A loja e o cliente. E aí eu não tenho necessidade de concatenar os campos, tá? Eu só vou escolher aqui em cima duas chaves. Então, a ID loja corresponde ao campo loja da outra base, e o campo ID cliente corresponde a ID cliente também da outra base, tá bem? Tá configurado a minha junção. Aqui o que eu posso fazer, né, é só selecionar os campos que eu preciso no final. Então, por exemplo, eu posso tirar a loja e ID cliente, porque como ele é a chave, vai existir nas duas bases, e aí a informação é redundante. E essa seleção aqui só altera a saída J, tá bom? Então, realmente só vou levar o total e o ticket médio. Então, eu vou executar. Agora, ele executa, né, só esse trecho aqui em cima, e aqui ele usa o que ele já tinha salvo. E aí, aqui, tá feito o meu cruzamento, e na saída J eu tenho 2.669 registros, que é tudo o que realmente ele combinou entre as duas bases, tá? Então, se eu olho aqui, ó, eu tenho as informações que tinha lá no começo de loja, cadastro do cliente, né, nome, sobrenome, e aqui lá na frente eu tenho o que eu trouxe da terceira base, que é o total de compras e o ticket médio. E aí eu tenho ainda outras duas saídas, tá? E o que significa saída L, saída R, né? A J, então, só lembrando, é tudo o que ele encontrou em comum entre as duas entradas, considerando a chave que a gente colocou aqui, ou as chaves no caso. A saída L é tudo o que sobrou da entrada L, então é o que tem nessa base e não tem nessa. Tá? E aí o que significa para mim? Significa que esses clientes aqui que têm cadastro não fizeram compras no meu período de análise, tá? Então, uma coisa normal, né? O cliente tem cadastro, mas naqueles meses ali ele não fez compra. Então, esses registros eles estão aqui na saída L, que são 9 linhas. Na saída R, eu tenho o contrário, né? Seria o que teria nessa base e não teria nessa. E aí aqui realmente eu não tenho nenhuma linha, o que para mim faz total sentido, né? Porque analisando o dado significa que todos os clientes que têm cadastro e compraram em uma loja que eu sei qual é, o que faz total sentido, porque se a rede de lojas é minha, eu não posso ter um cliente que comprou em um lugar que eu não sei qual é, né? Aí, por exemplo, aqui se aparecesse algum registro aqui, seria com certeza problema de base. Então, eu poderia configurar aqui para mandar, por exemplo, um e-mail já automático, tá? Para avisar alguém que tem uma inconsistência na base. E aí o analista vai lá e faz o tratamento necessário. Eu só venho aqui e executo de novo. E nesse momento o que eu vou fazer vai ser só utilizar realmente a saída J, que eu quero realmente quais são os clientes que têm compras. E aí agora eu vou criar um ranking, então, de quais são os meus 3 melhores clientes de cada loja. Então, para isso, né, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser utilizar a ferramenta ordenar. Vou conectar aqui na saída J. E vou falar que eu quero o campo ID da loja em ordem crescente. E depois que ele organiza então a coluna ID loja, eu quero o campo total de compras em ordem decrescente, que vai ser do maior para o menor. Aí eu vou executar. E vejo aqui na saída, né, que ele tem então as lojas, né, começando da loja 100. E aqui no total de compras, ele ordenou então do maior para o menor. E aí, aqui nessa coluna, né, total de compras do maior para o menor. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar que eu quero filtrar a cada loja os 3 primeiros. Tá? Então, para isso eu vou usar a ferramenta aqui de amostra. Vou conectar aqui na saída. E vou falar o seguinte, eu quero as primeiras N linhas. E eu quero que o N seja igual a 3. E eu quero que ele agrupe pelo campo ID loja. E aí significa então que ele vai se eu não agrupar, ele pega as 3 primeiras linhas da base inteira. Se eu agrupo, ele pega as 3 primeiras linhas a cada ocorrência aqui diferente do campo ID loja. Tá? Então, se eu executo, aí eu
olho sempre na saída da ferramenta, né? No caso, na saída da ferramenta de amostra. Eu tinha uma base com 10 lojas, né? Eu tenho uma base com 10 lojas e aqui eu vejo que saíram 30 linhas e aí eu vejo, ó, que tem realmente 3 opções para cada loja. Deixa eu só aumentar aqui. Então, loja 100 tem 3 opções, loja 101, 102 e assim por diante, tá? E aí aqui é que eu deixei a coluna lá na frente, né? Eu posso reposicionar se eu quiser com a ferramenta selecionar, mas eu deixei aqui, então, ó, aparece aqui qual é o cliente, né? E qual o total de compras dele, tá bom? E aí, isso para cada loja, né? Os 3 primeiros clientes a cada loja. E aí, então, para eu exportar essa informação, o que eu preciso fazer é só colocar uma ferramenta dados de saída. E aí eu configuro igual o primeiro exercício, clico na setinha, arquivos, selecionar arquivo. Vou dar um nome aqui, eu vou chamar de relatório, por exemplo. Aqui é livre, tá? Pode colocar acento, espaço. Vou chamar de relatório, vou salvar. Vou dar o nome da aba, que eu vou deixar essa mesma. E aqui na opção 3 de saída, eu vou colocar que eu quero substituir o arquivo ou remover. E aí, quando eu executo, ele cria o arquivo em Excel com essa informação que eu tenho disponível. Tá bem? E aí, então, né, tá automatizado meu processo. Toda vez que eu precisar fazer esse tipo de análise, eu posso só atualizar as bases de entrada ou deixar já configurado para ele pegar um arquivo na rede ou um banco de dados, assim como a saída, né, eu deixo configurado para onde ele vai gerar a informação de saída, que pode ser também arquivo ou banco de dados. E aí a única coisa que eu preciso fazer, depois que as bases estiverem atualizadas, é vir aqui e clicar em executar. Então, né, uma coisa muito importante também, eu vou salvar esse fluxo. Então, esse eu comecei completamente do zero. E aí, as opções aqui de salvar e salvar como funcionam igual a gente já está acostumado, tá? Então, arquivo, posso vir em salvar. Ele vai perguntar onde eu quero salvar, tá? Eu escolho aqui minha pasta e posso dar o nome que eu preciso para o fluxo, tá? Eu vou colocar cálculo... vou falar cálculo das compras. Cálculo compras, tá bom? Ele é um formato YXMD. Vou salvar. E aí, toda vez que eu salvo um processo em Alteryx, ele aparece aqui, né? Igual aqui eu salvei cálculo compras. Ele é um formato YXDB, tá? Esse Alteryx Workflow aqui. E quando eu abro, ele aparece essa opção aqui com todas as ferramentas que a gente criou, tá bom? Então, esse foi o exercício 2. Então, essa foi nossa aula de introdução ao Alteryx. A gente fez a cobertura da maioria das ferramentas básicas. E aí, para continuar a utilização do Alteryx, para continuar trabalhando com processos de vocês, né? Eu recomendo baixar o Alteryx Trial. Tem todo o suporte disponível lá na nossa plataforma EAD, tá bom? Lá tem os instaladores, as instruções. O link da plataforma está disponível na descrição do vídeo, ou então é esse daqui, tá bom? Eu convido vocês a acompanharem a nossa página da Nórdica no LinkedIn, é só aproximar a câmera do celular aqui desse QR Code. E ainda, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail para o e-mail contato@nordica.net.br. E se quiserem falar diretamente comigo, eu sou a Jordana Irão. Tá? Meu e-mail é jordana.irão@nordica.net.br. Convido vocês também a acompanhar nossas redes sociais, né? Principalmente o LinkedIn. E no YouTube a gente também tem um canal, tá bom? O canal da Nórdica. E lá tem vários outros vídeos. Por exemplo, eu gravei recentemente esse daqui também, que é o Alteryx, né? Como solução de ponta a ponta. Tá bem? Muito obrigada pela participação. Estamos à disposição para futuros contatos. Até mais!